armas certas para vitórias certas no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar-te a abrir a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo de número 13. Livro de Números, no capítulo de número 13. Eu amo esse Deus. Quero louvar a Deus pela minha vida, pela minha família. Quero louvar a Deus pela vida dos meus pastores, por esta oportunidade e confiança de estar no altar do Senhor para trazer a palavra. Quero louvar a Deus também pela sua vida, ser uma bênção. Livro de Números, no capítulo de número 13, vamos ler o versículo de número 25. Diz assim a palavra do Senhor: E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícia a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Amém? Graças a Deus. Eu propus como tema para esta mensagem nesta noite: os gigantes devem ser derrotados. Os gigantes devem ser derrotados. Amados, nós vimos o povo de Israel, um povo que eu posso dizer muito sofredor, passou por diversas situações quando estavam sobre o domínio de Faraó. 400 anos estavam sob o domínio dele, e houve uma resistência muito grande por parte de Faraó para deixar o povo de Deus sair. Deus levanta Moisés para conversar com Faraó e explicar a situação para que ele permitisse que o povo saísse da escravidão e fosse cuidar de si. O povo de Israel era um povo marcado, era um povo de Deus. Mas Faraó tinha um coração endurecido e recusava deixar o povo sair. E o povo de Israel tinha em si um grande gigante, que era o Faraó. Moisés tinha diante de si um grande gigante, que era Faraó. E aliado a isso, era um povo que já estava habituado a viver por outras crenças, um povo que estava sobre outros costumes. Moisés teve que enfrentar a incredulidade primeiro do povo que estava sob o domínio de Faraó. Nem todos naquele momento acreditaram de primeira
na proposta que Moisés deu da saída do povo do Egito para a terra prometida. Moisés chega diante do povo e diz: olha, é tempo de partir, vocês devem sair desta terra. Há uma promessa que Deus faz para vocês, que vocês devem sair desta terra e vão para uma terra em que eu vos mostrarei. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que a terra é boa e mana leite e mel. Ah, meu Deus. Parecia tudo muito bom, né? Há uma promessa da parte de Deus para o povo. E o povo escuta aquilo, mas nem todos acreditam, porque não havia nenhuma coisa palpável. Era a palavra de um homem que era de certa forma fugitivo em algum momento, que chega e diz: nós temos que sair daqui. É claro que Deus manifestou o seu poder com as 10 pragas, mostrando para Faraó que ele realmente deveria deixar o povo partir. Mas o povo é convencido e o povo sai. Entre desafios, tiveram desafios no deserto, tiveram gigantes no deserto, era o mar em frente deles, e os soldados, o exército de Faraó vindo atrás. O povo foi vendo gigantes sobre a sua caminhada do Egito para a terra prometida. Uma das coisas interessantes que eu vejo nessa caminhada do povo é que em todos os gigantes que enfrentavam, Deus era com eles e eles eram vencedores. Amém? Nesta ordem de ideia, nós podemos entender que na nossa vida cristã, nós teremos lutas. Nós vimos a irmã Anabela aqui trazer um testemunho sobre as circunstâncias que estavam sobre a sua vida. Havia um gigante ali grande. Gigante, nós estamos a falar de desafios que superam aquelas que são as nossas expectativas em termos de força ou proporção de enfrentar. Amém? A irmã Anabela estava numa situação em que ela queria dar a luz ao seu filho, mas estavam sobre ela gigantes em que ela não poderia resolver. Ela estava com a hemoglobina baixa e os médicos estavam a dizer que nós precisamos aumentar a sua hemoglobina com 3 bolsas de sangue. A proporção dela no momento é desproporcional ao que os médicos estavam a dizer. Você consegue entender isso? Há um gigante ali. E houve esta questão quando Deus ordena a Moisés que, olha, deste povo de Israel que existe aqui, há tribos. Destas tribos, escolha um líder, aquele que é o mais capacitado. Escolha este homem para que eles possam subir e ver a terra em que eu tenho prometido a vocês. Como ela é. Eu sei como ela é, mas eu quero que vocês vejam com os seus próprios olhos como ela é, o que lá tem. E Moisés, um homem muito obediente a Deus, escolhe 12 homens, incluindo Josué e Caleb, e sobem para esta terra. Quando o povo chega, aliás, estes 12 homens espias chegam nesta terra,
eles começam a ver que, afinal de contas, a terra existe, sim. É boa? Sim, é boa. Mas tem situações de desproporcionalidade entre o povo que lá habita e o povo de Israel. E olha que o povo de Israel era numeroso, eram muitos homens. Mas a palavra nos mostra que havia lá gigantes. Havia homens com altura ou estatura física que de certa forma assustava ou dava medo ao povo de Israel. E vamos entender o que é que o gigante causa imediatamente na vida de alguém. Com base no que nós acabamos aqui de ler. Quando os 12 espias, eu posso dizer 10, porque 2 tiveram uma opinião contrária, viram aquela situação, que havia lá gigante, homens poderosos, o exército é fortíssimo, imediatamente a mente ficou bloqueada na promessa de Deus sobre a vida dele. O medo tomou conta. A fé se esvaziou. Imediatamente aceitou a derrota. Não há nós vencermos aquele povo. Não há condições de herdarmos aquilo que Deus prometeu nas nossas vidas. Isto é que aqueles homens pensavam. Eles voltaram, a única coisa positiva que eles vieram dizer é: a terra existe e realmente tem leite e mel em fartura, tem comida em fartura. A palavra nos mostra que o cacho de uva necessitava de um mínimo 2 pessoas para carregar, por causa da fartura, da grandeza das uvas. Amém? Era uma terra boa. Eu quero com isso dizer que aqueles homens vieram dizer que existe uma promessa, existe um milagre para cada um de nós que está aqui nesta noite. Só que para vencer ou para herdar este milagre, você precisa entender algumas coisas que vão te levar a vencer os seus desafios. Eu quero ler consigo o versículo 27. Disseram a Moisés, contaram-lhe e disseram: fomos à terra e o que a que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o seu fruto. Quando nós estamos diante dos gigantes nas nossas vidas, e que eles podem aparecer de diversas formas. Os gigantes podem ser no seu relacionamento, com a sua família, com os seus amigos, com o seu patrão, no seu trabalho. Os gigantes podem ser emocionais, podem ser na sua vida profissional, podem ser no seu ministério, podem ser na sua escola. Uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer é conhecer o tamanho do meu Deus. Aleluias. Quando a palavra de Deus nos mostra
que na nossa caminhada espiritual nós vamos enfrentar desafios, vamos enfrentar gigantes. A própria palavra de Deus nos mostra que para vencer os desafios, nós precisamos estar com Ele. Aleluia. Nós precisamos estar com Ele. O povo, estes 10 homens que estavam a relatar esses problemas, que a terra é boa, mas todo lado está cercado, enfim, tem esse e aquele problema, eles estavam simplesmente a pensar nas suas forças. E logo há uma desproporcionalidade, porque a nossa força, ela é limitada. Eu tenho capacidade de correr até um certo limite, depois eu vou ficar cansado, eu vou parar. Mas quando eu estiver com Deus, eu sei que a minha força é infinita. Eu faço aquilo que eu sinceramente não imagino quando eu estou com Deus. Tem situações em que você ora e as coisas acontecem, e você se pergunta, mas como é que isso aconteceu? Como é que eu fiz isto? Eu já tive muitas vezes situações do gênero, quando eu estava a estudar, eu já compartilhei com a amada igreja aqui. Eu tenho dificuldades, ou tinha dificuldades em estudar matemática. Matemática, física, química, são disciplinas que eu não gostava. E uma das coisas que aconteceu quando eu fui me inscrever para a faculdade é que deveria mesmo estudar matemática, administração e gestão. Aleluia. Eu dispensei, mano. Dispensei muitas cadeiras, venci muitas cadeiras e já sou formado em nome de Jesus. Mas eu não queria lutar, não queria estudar matemática, porque eu olhava simplesmente para a minha capacidade em relação à matéria. Eu entendia que não tenho condições. Só que quando eu comecei a entrar nos estudos, crendo que o Senhor está comigo, eu comecei a perceber que sim, eu era capaz com Ele. Eu sou capaz de vencer. Eu sou capaz de derrubar esse gigante que era a matemática. Eu sou capaz de ter boas notas e dispensar. Josué e Caleb entenderam que há uma promessa sobre o povo de Israel. A promessa quem faz para nós não é o homem, é Deus. A palavra dele diz que ele não é o homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Esse é o meu Deus. E Deus fez uma promessa para este povo no livro de Levíticos, capítulo 20 e 24. Ele diz que esta terra manava leite e mel. Era uma terra que Ele prometeu a este povo e que Ele daria. Só que Deus não disse as circunstâncias. Deus não disse que quando vocês chegarem lá vão encontrar a terra vazia, simplesmente com capim para vocês colimarem e começar a construir as vossas casas. Além de capim, encontraram um homem de mais de 3 metros de altura. Eu tenho 1,92 m, já sou alto, acho que sou o mais alto aqui da igreja, não é? Sou o mais alto da igreja. 1,92 m. Eu gosto de ver alguém com mais de 1 metro acima de mim, né? Mais 1,5 m, grande, não sei, com 400 quilos, eu com 1,92 m, mais ou menos 113 quilos, é muito peso, não é? Agora imagine alguém com o dobro da minha altura, e esta pessoa chega e diz para você: ei, eu vou te bater. Como é que você fica? Né? Ei,
sai daqui. Eu fico imaginando nesta hora, Davi, né? A palavra mostra que ele tinha mais ou menos uma altura média de Moçambique, é 1,65 m. E para um homem de mais de 3 metros de altura, e ele a gritar, a zombar do povo de Israel. E ele vê um gigante e pega simplesmente 5 pedras e diz: eu vou enfrentar esse gigante em nome do Senhor Jesus. Mano, é muita ousadia. Aleluias. É muita ousadia, é muita ousadia, é muita confiança em Deus. Nós precisamos entender que os gigantes, quando vêm nas nossas vidas, não é pelas nossas forças que nós vamos derrotá-los, porque não vamos conseguir. Não vamos. É por isso que nós precisamos conhecer bem o nosso Deus. E a segunda coisa que nós precisamos entender é que realmente os gigantes vão existir na sua vida. Ah, pastor, mas é isso mesmo que o Senhor precisa fazer? É isso mesmo. Os gigantes vão existir. Os problemas vão existir. As lutas vão existir. Pastor, eu vim para a igreja, eu mudei para que a minha vida fosse mais leve. Vai ser leve. Eu gosto, quando vou em casa da minha mãe, lá eu gosto de fazer bolos daquele sumo, sura, bolos de sura, né? Eu gosto de fazer aqueles biscoitos, vou lá, faço com ela. Para você conseguir enrolar, a massa tem que estar leve, mas no princípio a massa fica dura, não é? Para quem sabe fazer, sabe como é que é. Você mistura o trigo com coco, aquelas coisas todas. No princípio é duro, não é? Mas depois a massa fica leve, você já consegue dobrar, faz aqueles rolinhos, não é? É bonito. Mas para você fazer aquelas coisas leves, você começou lá de trás, que estava duro. O princípio, você olhando para o problema, você vai entender, meu Deus, já. O problema é grande. Foi exatamente o que o povo viu no versículo 28. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. Também ali vimos os filhos de Anak. Vimos gigantes, vimos problemas, vimos coisas que aos nossos olhos são impossíveis de vencer. No versículo 33, eles dizem assim: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Estão a dizer: Moisés, a terra que o Senhor prometeu para nós não tem condição nenhuma de alcançar. Como é que nós fazemos gafanhoto? É uma coisa pequena, dá para pisar, não é? É pequeno. É claro que ele salta muito, mas se está ali embaixo, dá para pisar. A palavra nos mostra que eles viram os gigantes. E dos gigantes para eles pareciam gafanhotos.
eram pequenos demais, sem chance nenhuma de vencer. Amados, há pessoas que estão enfrentando gigantes nas suas vidas. Eu estava tentando trazer aqui o contexto espiritual do gigante. Eu quero levar você a entender que você não é um derrotado. Eu quero levar você a entender que você ainda vai alcançar a sua terra prometida. Eu quero que você entenda que como Caleb, Josué e Caleb entenderam que há uma promessa sobre a vida deles, sobre o povo, eu quero que você entenda que há uma promessa sobre a sua vida. E a promessa de Deus é tornar você mais que vencedor. A promessa de Deus, eu não vejo a promessa de Deus sendo derrotas para a sua vida. Eu vejo a promessa de Deus trazendo vitórias para a sua vida. Eu vejo promessa de Deus colocando você por cabeça, olhando para cima e não por cauda. Eu vejo as promessas de Deus colocando você sempre por cima e não por baixo. Aleluias. Aleluias. Há pessoas que estão enfrentando um gigante aqui. Alguns receberam talvez uma carta de despedimento, acabou o emprego, mas tem uma família na sua casa. Está lá um gigante. E você para e diz, olha, como é que eu vou sustentar a minha família? Como eu vou sustentar a minha família? Está lá, recebeu uma notícia no hospital. Você está doente, tem câncer. E o seu câncer está no estado avançado. Jesus. Está lá um gigante. A primeira, quando você olha o gigante, a pergunta que você muitas vezes se faz é: o que é que eu vou fazer? Por que comigo? Por que eu, Senhor? Aleluias. Existe uma coisa interessante que Josué disse para Moisés e o povo. Ele disse: vamos subir e vamos tomar a terra por herança. Josué e Caleb não falaram dos gigantes. Eles falaram do Deus que é maior que o gigante. O gigante tem 3, 4 metros. Tem muita força. Só que o nosso Deus tem todo o poder. Aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. O gigante existe. Não podemos negar. Só que o nosso Deus está conosco. Ele é que nos dá a força suficiente e a sabedoria que nós precisamos para vencer o gigante. O que nós precisamos fazer, amados, como igreja do Senhor, nós precisamos entender que precisamos ser dependentes de Deus. Precisamos ser fiel a Deus. Amados, não tente vencer gigante com as suas próprias forças, porque você não será capaz. Você precisa vencer gigante com Deus. Você precisa lutar com as forças de Deus. Porque você é mais que vencedor nele. Aleluias. Você não é mais que vencedor sozinho. Você não é mais vencedor quando está afastado.
Você é mais que vencedor quando está nele. Você é mais que vencedor quando está perto. Você é mais que vencedor quando a palavra de Deus está em você. Assim você sabe o que deve fazer. Aleluia. Eu vejo naquele momento quando Davi estava diante do gigante, inclusive Saul com medo. Porque eles iriam levar a terra deles. Os israelitas seriam escravos. Só que Davi conhecia a palavra. Davi conhecia a palavra. Aleluias. Você tem um gigante na sua vida? Se você tem um gigante na sua vida, é tempo de se levantar e lutar com o gigante. Os gigantes devem ser vencidos. Gigante você não vai esconder. O problema que está a surgir na sua vida, você não vai esconder, vai aparecer. Gigantes são grandes. Eles vão aparecer, os problemas vão surgir. Você não pode deixar para amanhã. Os gigantes são para ser derrotados hoje, não amanhã. Os gigantes são para ser vencidos agora e não amanhã. Por isso eu quero convidar-te a se colocar de pé.